Olá, primeiro ano, tudo bem com vocês? Atividade 3 de língua portuguesa, ela tem exercícios que dão continuidade à atividade passada, né? A base dessa atividade 3 é composta de exercícios de crase, né? O que é a crase? Muitos chamam a crase de um acento, né? Igual um acento circunflexo, um acento agudo, mas na verdade ela não é um acento, ela é um sinal gráfico. Por que a gente chama de sinal gráfico? Porque a crase ela é um sinal indicativo de que o A que tem ali, ele recebe essa crase, né? Por quê? Porque aquele A, ele não é só um A. Ali, quando você enxerga aquele A craseado, o que você tem que entender? Que você tem um A, que é uma preposição, mais um A, que é um artigo. Por isso que ele é um sinal gráfico. Ele indica, é um sinal indicativo, que aquele A ali, ele está representando uma preposição e um artigo. Para você não ter que escrever duas vezes o A da preposição, mais o A do artigo, a língua portuguesa resolveu esse problema e deixou um A só com a crase, que a gente pode dizer que é um acento agudo ao contrário, né? E vou falar para vocês, né? Crase é um assunto muito presente em provas de concurso, em questões de vestibular também, porque gera muita dúvida. Como são muitos casos aí, acaba gerando dúvida. O que eu fiz aqui para vocês é um resumo, um compilado nessa videoaula do que é crase. Lembrando que além dessa videoaula, vocês vão ter mais alguns vídeos complementares que estão lá no link da atividade. Clicou no link da atividade, além dos exercícios, vocês vão encontrar vários vídeos, né, para ajudar na resolução da atividade 3. Mas a base mesmo, posso dizer que 80 a 90% da atividade é sobre crase. Eu tenho aqui alguns exemplos. Como a gente está fazendo um resumo, um compilado, aqui está tudo muito sintético, né? Está tudo muito condensado. Então, vamos começar aqui, ó. Quando não usar crase? Quando é que a gente não usa nunca? Em primeiro lugar, crase a gente só vai usar diante de palavra feminina. Se o que tiver depois do A for uma palavra masculina, a gente não usa. Não usa crase diante de palavra masculina. Se for palavra masculina, não vai usar nunca. Esse acho que é o princípio básico, é a regra número 1. Agora aqui, vamos começar. Não se usa crase diante de palavra masculina, foi o que eu deixei bem enfático. Gosto de andar a pé. Pé é uma palavra masculina. O A daqui, sem crase. Este passeio será feito a cavalo. Cavalo, palavra masculina. Não usa crase. Pagamento a prazo. Isso a gente vê muito errado em tudo quanto é canto. Tudo quanto é loja, inclusive. Pagamento a prazo. Prazo é uma palavra masculina. Não usa crase. Escreva a lápis. Lápis, palavra masculina. Não usa crase. Agora aqui, diante de verbos. Diante de verbos, ó, o verbo falar, o verbo cantar, o verbo ajudar. Qualquer outro verbo, você nunca vai usar. Ó, não sei se ela chegou a falar. Esse A aqui não tem crase, porque o que vem depois é um verbo. Meu filho está aprendendo a cantar. A cantar, cantar é verbo que vem antes, é um A sem crase. Meu irmão se dispôs a ajudar. Ajudar é verbo, o A de antes não usa crase. Então aqui, não se usa crase diante da maioria dos pronomes. Ó, desejamos a todos um bom fim de semana. Sabe aquelas mensagens lá que a gente recebe todo dia? Desejamos a todos do grupo um bom dia? Aquilo que a gente não aguenta mais receber? A todos não tem crase, por favor, tá? Você já pediu ajuda a alguém? Sem crase também, alguém é pronome. Dei todos os meus carrinhos a ele. Ele é pronome e ele também é masculino, sem crase. Agora aqui, não se usa crase nas expressões. Por exemplo, ela gosta de usar jeans no dia a dia. Esse dia, esse A do dia a dia, também sem crase. Gota a gota, minha paciência foi enchendo. Gota a gota. Essas expressões onde você tem repetição de palavra sem crase. Preciso conversar com você
face a face, sem crase. Por favor, permaneçam lado a lado, tá vendo? A expressão repetitiva com esse azinho no meio, sem crase também. Quando é que a gente também não usa crase? Vamos pensar nessas frases abaixo aqui, ó. Este carro é destinado a pessoas de bom gosto, ó, a pessoas sem crase. O a no singular, né? Mais pessoas no plural. Ele é destinado para pessoas, a pessoas, sem crase. A polêmica foi relativa a mulheres do protesto de domingo, a mulheres, sem crase. As bolsas de estudo foram concedidas a alunas estrangeiras. O número de concorrentes chegou a 540. O hotel fica a 2 quilômetros daqui. O motorista conduzia a 180 km por hora. Então, todas essas frases e expressões aqui, sem crase, ok? Então, aqui é o resumo do que não vai crase. Vamos fazer um resumo agora daquilo que usa crase, certo? Então, vamos lá. Quando usar crase? Quando na frase você substituir o a por para a. Por exemplo, vou à Bahia no próximo mês. Olha a crase aqui. Vou para a Bahia. Então, quando você olhar esse azinho aqui, se você conseguir substituir pela expressão para a, você sabe que tem que colocar a crase. Aquelas cadeiras são destinadas às idosas da sala. Aquelas cadeiras são para as idosas da sala. Vamos todos à sessão de cinema das 10 horas. Vamos todos para a sessão. Então, toda vez que você consegue substituir o a com crase por para a, beleza? Ele tem crase mesmo, tá? Em substantivos formados por preposição. Por exemplo, aquele aluno nunca está atento à aula. O que a gente pode dizer? Quem está atento a alguma coisa. Quando você tem um a, né, que faz parte da palavra que vem antes, quem está atento a. Ele é com crase, tá? Suas atitudes são idênticas às de sua irmã. Ó, quando uma coisa é idêntica, ela é idêntica a outra. Então, esse a com crase. Por quê? Porque a regência desse nome que vem antes, que pode ser nome, pode ser verbo, ele já usa um a, né? Não consigo ser indiferente à falta de respeito dessa menina. Quem é indiferente a alguma coisa. Então, o a tem que ter crase. É importante obedecer às regras de funcionamento da escola. Quem obedece a alguma coisa ou a alguém. Então, esse a tem crase por quê? Porque o verbo obedecer, ele é juntinho de uma preposição, porque quem obedece a alguém. As testemunhas assistiram às cenas, né? A gente não precisa dobrar quando fala, não, tá? Eu dobrei agora de propósito, porque tem pessoas que, para falar a crase, diz não precisa. A cena impávidas e serenas. Ou seja, as testemunhas, quando assistiram àquela cena, elas estavam impávidas e serenas, estavam assim, atônitas, né? Então, aqui, as testemunhas assistiram à cena, porque quem assiste a alguma coisa, né? Agora, onde mais a gente usa? Em diversas expressões adverbiais ou locuções prepositivas, locuções conjuntivas como essa. Ligo-te à noite, ou seja, ligo-te à noite. Ele está completamente à parte do grupo. A funcionária apenas conseguiu a promoção à custa de muito esforço. Então, em todas essas expressões aqui, a gente também vai usar crase. Antes da indicação exata e determinada de horas. Por exemplo, meu filho acorda todos os dias às 6 da manhã. Chegaremos a Brasília às 22 horas. Está vendo que são horas determinadas e exatas? Essas horas determinadas e exatas sempre vai com crase. A missa começará à meia-noite, certo? Agora, vamos passar um caso aqui de crase facultativa. O que é uma crase facultativa? Se você usar, tá certo? Se você não usar, também tá certo. Diante dos pronomes possessivos. Você vai voltar à sua terra natal?
Sua é um pronome possessivo. O que é pronome possessivo? Que dá posse. Sua, minha, teu, tua, nosso, nossa. Então, toda vez que você tiver um a que antecede um pronome possessivo, se você usar vai estar certo, se você não usar também está certo, é uma regra, né? Por isso que ela é facultativa. Usa se quiser, certo? Diante da palavra casa. Você vai à casa de Maria? Diante da palavra casa, se usar está certo, se não usar está certo também, tá? Então, relembrando, o que vocês têm aqui, essa videoaula, é um resumão sobre o assunto crase, mas na atividade, lá no link da atividade, você vai encontrar outros vídeos complementares desse assunto e dos outros assuntos da atividade 3. Mas a base da atividade, 80% a 90%, como eu disse, o assunto é crase, tá? Os exercícios muito simples, né? Todas as questões são de múltipla escolha, né? Vale a pena, antes de falar, mas é muita coisa para fazer, mas não sei o quê. A informação que a gente passa para vocês é vasta, é ampla, porque nós não estamos aí diante de vocês. Mas os exercícios, eles sempre são tranquilos de fazerem e exercícios que vocês fazem assim num tempo bastante curto, né? Se assistir aos vídeos direitinho, prestar atenção na explicação que tem na videoaula, quando chega na atividade, vamos chutar muito alto aí, uns 20 minutos para fazer, talvez até menos, tá certo? Então, bons estudos para vocês, entreguem no máximo em uma semana, né? Depois do prazo. Se precisar de um pouquinho mais, tudo bem, mas agora a gente sabe que daqui a pouco a gente já entra em processo de recuperação, tá? Então, em língua portuguesa, para fechar o segundo bimestre, vocês tiveram atividade 2 e agora atividade 3. Com essas duas notas, eu já consigo fechar a nota de vocês. E lembrando, quem fizer e enviar as duas atividades, a 2 e a 3, sai da recuperação do segundo bimestre, tá? Aí, se precisar para fechar o semestre, né, aí a gente já vê como é que vai fazer. Mas, por enquanto, o segundo bimestre é a partir, né, da atividade 2 e atividade 3, tá bom? Bons estudos, até a próxima. Fico à inteira disposição para quaisquer dúvidas de vocês. Bons estudos, até mais.